Olá pessoal, então essa daqui é a segunda aula de um total de 3 da nossa aula 5 e nessa aula aqui nós estaremos fazendo resolução de problemas de volumes obtidos através da revolução em torno do eixo X ou ainda em torno do eixo Y. Ok pessoal? Então vamos lá. Primeiro problema nosso. Olha só, esboce e calcule o volume de um sólido de rotação obtido girando se a região limitada pelo gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x e as retas y igual a 0 e x igual a 1. Então vamos lá, pessoal, vamos começar esboçando o gráfico dessa função, tá? Então eu vou fazer aqui o plano, nosso plano cartesiano. E o gráfico da nossa função. Então aqui eixo y, eixo x. E o gráfico da função raiz quadrada de x, pessoal, é mais ou menos esse gráfico aqui, tá? Vou fazer novamente aqui. Beleza. Limitado pelas retas y igual a 0. Pessoal, y igual a 0 é o eixo x, tá? Então, y igual a 0 é o eixo x. São os valores de y que valem 0, né? Todos os valores de y aqui no eixo x valem 0. E a reta x igual a 1, a gente pega aqui, ó, por exemplo, aqui faz de conta que aqui mede uma unidade, tá? Então, essa reta aqui, ó, paralela ao eixo y, ela é a reta x igual a 1, tá? Bom, projetando aqui na função, nós temos esse ponto. Projetando no eixo y, nós vamos determinar aqui o valor 1. Por que que aqui é 1, né? Se você substituir aqui nessa função, trocar o x por 1, nós vamos ter f de 1 igual a raiz de 1, e raiz quadrada de 1 é 1. Então, esse valor aqui é 1. Bom, nós temos que calcular o volume, nós temos que rotacionar esse trecho aqui da função, tá? E calcular o volume obtido por esse sólido aqui. Bom, rotacionando esse trecho, nós vamos ter esse sólido geométrico aqui. Tá? E aí nós temos que calcular o volume deste sólido aqui. Para calcular o volume desse sólido, basta aplicar o que nós vimos aí na aula anterior, né? Que o volume de um sólido geométrico vai ser a integral de A até B, no caso, o nosso A é 0, o nosso B é 1, de 0 até 1, certo? De π vezes a função raiz quadrada de x ao quadrado de x, porque a rotação está ocorrendo em torno do eixo x. Ok? Bom, fazendo, né, essa operação, lembrando que quando você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, o resultado é x, né? Então, isso daqui vai ser a integral de 0 até 1 de π vezes x dx. E a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, portanto, aqui π vezes x ao quadrado sobre 2, integrado de 0 até 1. Bom, agora é só substituir, né? Então, aqui nós vamos ter π vezes 1 elevado ao quadrado sobre 2, menos π vezes 0 elevado ao quadrado sobre 2. Bom, π vezes 0 elevado ao quadrado é 0, né, pessoal? Então, e 1 elevado ao quadrado é 1, 1 vezes π dá π, portanto, aqui π sobre 2, o que nos faz concluir que este volume mede π sobre 2 unidades de volume. Ok, pessoal? Então, esse daqui foi o nosso primeiro probleminha. Segundo problema.
Esboce e calcule o volume de uma taça, cujo recipiente é obtido através da rotação da função f de x igual a x ao cubo, tá? Então, o formato dessa função rotacionando, olha só, em torno do eixo y, o formato vai ser o formato de uma taça, tá? Com limite superior pela reta y igual a 8. Então vamos lá, pessoal, começando aqui esboçando o nosso gráfico. Lá. Então esse é o nosso eixo y. Seria aqui o nosso eixo x. E o gráfico da função f de x igual a x ao cubo, ou y igual a x ao cubo, ele tem esse traçado aqui, tá, pessoal? Traçado bem peculiar, tá? Aqui vai ser o zero, e faz de conta que aqui então tem o valor de y igual a 8, projetado aqui no gráfico da função. Se nós quisermos saber o valor aqui no eixo x, aqui vai dar 2, né? Por que aqui mede 2? Aqui mede 2 porque se você pegar o 2 e elevar ao cubo, né? Se você elevar o 2 ao cubo, dá 8. Então, portanto, esse aqui é 8, aqui mede 2. Esse 2 nós não vamos utilizar, porque o limite que ele está falando aqui é dado pela reta y igual a 8, tá? Bom, nós temos que rotacionar essa função aqui, ó, em torno do eixo y. Rotacionando em torno do eixo y, nós vamos então obter aqui esse círculo, tá? E aí, portanto, a nossa taça vai ter mais ou menos esse formato aqui, ok? E aí nós temos que calcular o volume deste sólido aqui. E o volume desse sólido, agora em torno do eixo y, né? Veja bem, a fórmula seria essa daqui, né? Volume vai ser igual a integral de A até B de π vezes uma função aqui g de y elevada ao quadrado vezes dy. O problema, pessoal, é que essa função aqui nós não temos. Nós temos a função f de x igual a x ao cubo. A nossa função, ela depende de x. E já que nós fizemos uma rotação em torno do eixo y, nós precisamos de uma função que dependa de y. Então, só lembrando aqui, pessoal, que o f de x é y, né? Y igual a x ao cubo. Como nós queremos uma função que depende de y, nós iremos aqui isolar o x. Para isolar o x, se eu tenho aqui x ao cubo, eu passo a raiz cúbica do outro lado, né? Certo? Então, eu vou ter aqui que x vai ser igual a raiz cúbica de y. Pronto. Essa função aqui ela pode ser tratada como um g de y igual a raiz cúbica de y, ok? Essa função é que vem aqui na nossa integral para a gente calcular o volume. Vamos lá, então? Bom, então o nosso volume, continuando, né? O nosso volume vai ser... Vou até usar um outro slide para fazer isso aqui, pessoal. Fica melhor organizado, tá? Então, o nosso volume ele será dado pela integral de 0 até 8 de π vezes aquela função lá, raiz cúbica de y, só que agora, como nós fizemos a rotação em torno do eixo y, dy, né? Ao quadrado.
Bom, a raiz cúbica de um número é esse número elevado a 1/3, né? Então, eu vou fazer essa operação primeiro aqui. Então, isso daqui vai me dar a integral de 0 até 8 de π vezes y elevado a 1/3, só que tudo isso elevado ao quadrado de y. Isso daqui vai ser a integral de 0 até 8 de π vezes, bom, y elevado a 1/3, tudo isso ao quadrado. Esse 2 ele multiplica esse expoente, tá? Então aqui nós vamos ter y igual, elevado a 2/3 de y. Agora sim, integrando isso daqui, né, pessoal, nós vamos ter π vezes y elevado a 2/3 mais 1, tudo isso dividido por 2/3 mais 1, ok? Que vai ser igual a π vezes y elevado a 5/3 sobre 5/3. Por que que dá 5/3 aqui? Ó, pessoal, vou fazer um rascunho aqui para vocês. Estamos somando ali 2/3 mais 1, né? Olha só, 2/3 mais 1. Certo? Aqui, quando não tem nada embaixo, sabemos que é 1, né? Então, a gente pega esse valor que é 3 e multiplica numerador e denominador nessa fração aqui. Fazendo esse procedimento, nós vamos ter 2/3 mais 3/3. Bom, denominadores iguais, podemos somar os numeradores. Então, que vai me produzir aqui, que vai me produzir aqui 5/3, que foi o valor que eu utilizei aqui no expoente e ficou aqui no denominador também. Continuando, aqui nós vamos aplicar o procedimento dos extremos e meios, né? Então, aqui é como se eu tivesse, na verdade, eu tenho, né? π vezes y elevado a 5/3 sobre 1 sobre 5/3. Continuando, então, fazendo os extremos e meios, ó, essa parte aqui vai multiplicar o 3. Então, nós vamos ter 3 vezes π vezes y elevado a 5/3 sobre 1 vezes 5, que dá 5. Certo? Essa daqui é a integral dessa função aí, integrado de 0 até 8. Substituindo agora os limites de integração, então nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes π vezes 8 elevado a 5/3 dividido por 5 menos 3 vezes π vezes 0 elevado a 5/3 dividido por 5. Essa parte toda aqui vai dar 0. E aí, utilizando a calculadora, enfim, para fazer esses cálculos, nós vamos ter aqui, ó, 96 π sobre 5. Portanto, o volume da nossa taça lá vai ser 96 π sobre 5 unidades de volumes. Ok, pessoal? Então, o volume dessa taça aqui, ó, o volume dessa taça dá 96 π sobre 5 unidades de volume. Pessoal, aí se quiser multiplicar por 13,14 e dividir por 5, fica à vontade, tá? Pode fazer isso sim, não tem problema. Ok? E nesse cálculo aqui, você pega a sua calculadora científica, a função potência da calculadora científica, tá? Lembrando que a função potência aqui da calculadora científica, você vai digitar, né? Já que você quer levar 8 a 5/3, certo? Então, vai lá, 8, a tecla da função potência, vou colocar essa como exemplo, tem outras, tá?
Ou você digita a fração, se você tiver a possibilidade de digitar a fração na sua calculadora, você digita a fração para dar um resultado mais exato. O resultado que eu encontrei foi feito dessa forma. Ou você obtém esse número aqui na forma decimal e faz o procedimento, tá? E dá a continuação, multiplica por 3,14, divide por 5, enfim, você vai chegar no mesmo resultado aí. Ok? Então vamos continuar, pessoal. Mais uma situação problema. Esboce e calcule o volume do sólido obtido girando a região limitada pelas retas y igual a x, y igual a 0 e x igual a 5. Lembrando que o y igual a 0 é o eixo x, né, pessoal? Então vamos começar pelo gráfico. Tá? Então, nós temos o gráfico agora da reta y igual a x para ser construído. Então, aqui é eixo x, eixo y, e a reta y igual a x, pessoal, é essa reta que divide os quadrantes ímpares. Tá? Para qualquer valor de x que você pegar aqui, por exemplo, se eu colocar 5, projetar na minha função, projetar no eixo y, o valor que nós vamos encontrar aqui é também 5, por isso que a função tem essa característica, y igual a x, tá? Beleza? Então, se você colocar 5 aqui, o y também vale 5. Bom, nós queremos fazer a rotação desse trecho aqui dessa função, limitados então aqui entre 0 e 5, só que agora em torno do eixo x, né? Então, vamos imaginar aqui fazendo a rotação. Aqui nós vamos ter um círculo. E aí, para dar a ideia aqui do sólido obtido por essa revolução, esse sólido aqui nada mais é do que um cone, tá, pessoal? Olha só, nós criamos aqui um cone, tá? E nós temos que calcular o volume agora desse cone aplicando a integral que nós já sabemos aplicar. Bom, essa integral, né, para calcular esse volume, essa integral ela é constituída de 0 até 5, π vezes x elevado ao quadrado dx. Bom, a integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, então aqui nós vamos ter π vezes x ao cubo sobre 3, integrado de 0 até 5. Substituindo os valores, π vezes 5 elevado ao cubo sobre 3, menos π vezes 0 elevado ao cubo sobre 3, essa parte que dá 0, né? Portanto, 5 elevado ao cubo é 125, 125π sobre 3. Então, o volume que nós estamos procurando aqui, ele é um volume de 125π sobre 3 unidades de volume. Ok, pessoal? Então, o volume desse sólido aqui é 125π unidades, 125π sobre 3 unidades de volume. Pessoal, como esse daqui é um cone, ele tem uma fórmula. Poderíamos ter usado essa fórmula também para calcular seu volume. Bom, o volume de um cone ele é dado por essa fórmula aqui, né? 1/3 vezes a área da base. Vamos entender que a área da base agora seria essa figura, tá? Vezes a altura do cone. A altura do cone vai ser esse comprimento aqui de 0 a 5 unidades. Substituindo aqui, nós vamos ter 1/3 vezes π vezes o raio, que o raio aqui é 5, né? 5 elevado ao quadrado, e a altura que também é 5. Bom, continuando, 1/3 vezes π vezes 25 vezes 5, vai dar aí 125, finalizando 125π
sobre 3 unidades de volume. Então, para o cone, nós temos uma fórmula específica que calcula o seu volume, tá? Mas aqui acho que foi até mais simples ter aplicado a integral mesmo. Tá aí duas estratégias. Continuando agora, nós temos a resolução da situação problema da aula 5. E na situação problema, lembra que nós queremos construir o Museu da Matemática. Ele vai ser construído, o nosso trabalho aqui, ele é construído através dessas parábolas, rotacionando essas parábolas em torno do eixo Y, tá? Como são duas parábolas, nós vamos ter uma externa e uma interna, dando a ideia de uma casca. E nessa primeira etapa do nosso trabalho, nós temos que calcular o volume de concreto, de cimento, enfim, que vai ser utilizado para confeccionar essa casca aqui. Vamos lá então, pessoal, só lembrando que a função externa é a função y igual a 25 menos x ao quadrado, portanto, esse valor aqui em cima, esse limite superior é 25, tá? E a função interna é y igual a 24,7 menos 1,12 x ao quadrado. Então, esse limite superior aqui dessa função, ele vale 24,7. Lembra que ele fala aqui também, pessoal, que nós já abordamos essa situação problema, ele fala que esse sólido, né, que esse monumento, enfim, essa construção, ela tem que ter 25 metros de altura, e terá, né, porque aqui é 0 e aqui é 25, tá? E essa casca, ela tem que ter 30 centímetros de espessura. E ela terá, né? Olha só, 25 e aqui 24,7. Então, ela vai ter aqui 24,7 para chegar em 25. Você tem aqui uma diferença de 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros, tá? Beleza? Então, a espessura da casca ela é confirmada, né, através da operação desses valores aí. Mas o que nós temos que fazer mesmo é calcular esse volume aqui, o volume dessa casca. Para calcular o volume dessa casca, a estratégia vai ser o seguinte, pessoal. Nós vamos aplicar a integral para essa função aqui, variando de 0 a 25. Certo? Fazendo isso, nós estaremos calculando todo esse volume aqui, é como se isso fosse totalmente preenchido, tá? E aí nós vamos calcular o volume utilizando essa função, tá? Só que aí os limites vai de 0 a 24,7, ok? E aí nós estaremos calculando esse volume interno, tá? Então nós vamos ter esse volume maior e esse volume suavemente menor aqui. Nós vamos fazer uma subtração maior menos o menor para garantir que fique apenas a casca do Museu da Matemática aqui. Aí sim nós vamos ter esse volume. Bom, então o primeiro passo nosso, pessoal, é obter a função que depende de y, né? Então nós temos a função y igual a 25 menos x ao quadrado. Nós temos que obter a função que depende do x dependendo de y. Então nós temos que isolar o x aqui, né? Para isolar o x, o que nós vamos fazer? Esse 25 vai para lá com sinal trocado. Y menos 25 igual a menos x ao quadrado. Tirando esse negativo daqui, tá, pessoal? Então nós vamos ter que 25 menos y é igual a x ao quadrado, tira a raiz, tá? Então, x vai ser raiz quadrada de 25 menos y. Na verdade, mais ou menos a raiz quadrada. Toda vez que a gente tira a raiz quadrada, pessoal,
sempre tem esse mais ou menos aqui na frente. Então, nós teríamos aqui x igual mais ou menos raiz quadrada de 25 menos y. Tá? Por que mais ou menos? Veja bem, tá vendo que aqui é a parte positiva do eixo x e aqui a parte negativa do eixo x, tá? Bom, só essa parte aqui que vai de 5 até esse 25, digamos aqui, ó, essa parte que cobre a parte positiva aqui do eixo x, esse traçado aqui da função, ele seria o traçado x igual a raiz quadrada de 25 menos y. Esse outro traçado seria a raiz quadrada menos a raiz quadrada de 25 menos y. Ok? Então, nós vamos desprezar uma das partes aqui, não precisa das duas, porque nós estamos pegando uma dessas partes, faz de conta aqui que a gente vai pegar essa, e nós vamos rotacionar ela em torno do eixo y, tá? E aí sim nós vamos dar o formato ao nosso sólido, ao nosso museu da matemática. Bom, então aqui a nossa função g de y vai ser raiz quadrada de 25 menos y, tá? Então o nosso g de y vai ser igual a raiz quadrada de 25 menos y. Tá? Essa função aqui nós iremos utilizar na nossa integral. Então, o volume vai ser a integral de 0 a 25 de π vezes a função raiz quadrada 25 menos y elevado ao quadrado de y. Okay? Tirando esse quadrado daqui, nós temos a integral de 0 a 25 de π vezes raiz quadrada elevado ao quadrado, né? Nós temos aqui 25 menos y dy, fazendo a distributiva do π, integral de 0 a 25, aqui nós vamos ter 25π menos y vezes π, tudo isso dy. Tá? Obtendo a integral de fato agora, 25π vai ser 25π vezes y, né? E menos yπ vai dar aqui menos y ao quadrado π sobre 2. Tudo isso integrado de 0 até 25. Bom, continuando então, substituindo os limites de integração, então nós vamos ter aqui, ó, 25π vezes 25 menos 25 ao quadrado π sobre 2. Então, aqui nós vamos ter 625π menos 25 ao quadrado é 625, tá? 625π sobre 2. Bom, fazendo essa operação aqui, nós vamos ter aqui, ó, 625π sobre 2, isso aqui dá aproximadamente 981,25 metro cúbico, já que agora nós temos a unidade de comprimento, né? Então, esse primeiro volume aqui, o volume da casca externa, deu 981,25 metro cúbico de concreto. Certo? Porém, o problema não acaba aqui, né, pessoal? O que nós temos que fazer agora? Fazer o mesmo procedimento com a função que me dá a casca interna, aplicar a integral de 0 a 24,7, calcular o seu volume e fazer a diferença do volume da casca externa com o volume da casca interna. Então, vamos lá. Novamente, nós temos a função y igual
a 24,7 menos 1,12 vezes x ao quadrado, nós vamos aqui novamente obter a função g de y, função que depende de y, porque a rotação é em torno do eixo y. Isolando então x, nós vamos ter y menos 24,7 igual a menos 1,12 vezes x ao quadrado. Cuidado com esse negativo, tem que inverter o sinal. Daí que nós vamos ter 24,7 menos y igual a 1,12 vezes x ao quadrado. Passando esse 1,12 dividindo, nós temos x ao quadrado igual a 24,7 menos y, tudo isso dividido por 1,12. Pessoal, convém lembrar aqui que esse 1,12 ele vai dividir tanto 24,7, tá? Quanto o menos 1 que está aqui na frente. Eu vou fazer essa divisão já. Bom, fazendo a divisão de 24,7 por 1,12, nós vamos ter aí 22,05. Fazendo a divisão de menos 1 por 1,12, nós vamos ter aí menos 0,89y. Tirando a raiz, mais ou menos, raiz quadrada de 22,05 menos 0,89y. Tá? Mesma história, mais ou menos, é porque o positivo seria essa casca interna, só que do lado positivo do eixo x. O negativo seria esse traçado da casca interna, só que do lado negativo do eixo x. Para aplicar a integral, basta um deles, tá? Então a gente vai pegar o positivo aqui. Então a nossa função g de y é x igual a raiz quadrada de 22,05 menos 0,89y. Agora sim. Então, o volume da casca interna vai ser a integral de 0 a 24,7 de π vezes essa função toda aqui, ó, raiz quadrada de 22,05 menos 0,89y, tudo isso elevado ao quadrado de y. Raiz quadrada elevada ao quadrado cancela a raiz, onde nós vamos ter a integral de 0 a 24,7, π vezes, está tirando a raiz aqui, 22,05 menos 0,89y de y, obtendo de fato a nossa integral agora, fazendo a distributiva do π antes aqui, tá? De 0 a 24,7, então aqui nós temos 22,05π menos 0,89πy, tá? dy, e a nossa integral, agora sim, integral de 22,05π, então vai dar 22,05π vezes y, menos integral de y ao quadrado sobre 2, né? Então, menos 0,89π vezes y ao quadrado, só que tudo aqui sobre 2, tá? Tudo isso integrado de 0 a 24,7. Bom, só substituir agora, né? 22,05 vezes π vezes 24,7 menos 0,89 vezes π vezes 24,7 elevado ao quadrado, tudo isso sobre 2.
Aqui, pessoal, nem precisa substituir o zero, né? Se você trocar o zero lá, a parte quando você substituir o zero vai dar zero. Então, o que nós temos é isso aqui mesmo. Bom, fazendo as contas aí, pessoal, essa parte 22,05 π vezes 24,7, essa parte aqui ela vai te produzir o valor 1.710,15, já multiplicando tudo, tá? Por 3,14, inclusive, menos essa parte aqui, elevando ao quadrado, multiplicando por menos 0,89, multiplicando por 3,14 e depois dividindo por 2, fazendo todo esse cálculo aqui, nós vamos ter aqui menos 852,47. E essa diferença vai dar aqui 857,68 metro cúbico de concreto naquela parte interna. Bom, aí precisamos finalizar o problema, né? Para finalizar o problema, nós vamos fazer uma diferença do volume externo menos o volume interno. Então, o volume da casca ele vai ser dado por o volume que nós tínhamos anteriormente, 981,25, menos o volume da casca interna, 857,68. E o resultado aqui dá 123,57 metro cúbico de concreto. É isso, pessoal. No próximo vídeo, continuaremos com resolução de problemas. Lembrando que aqui, pessoal, eu utilizei sempre o π valendo 3,14, tá? Em todas as substituições, eu utilizei o π com aproximação igual a 3,14. Ok? Um abraço aí, pessoal. Até mais.